Boa noite. Então, hoje a nossa comunidade de Sabaúna vai refletir sobre o Natal do Senhor. Estamos aqui com os textos da missa do sábado à noite. E a primeira leitura nos apresenta o profeta Isaías, fazendo uma referência bem importante para a gente, né? O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. E essa ideia de escuridão e luz, né, de trevas e claridade, a gente a tem desde o primeiro livro da nossa escritura, né? O livro do Gênesis. Na criação diz que havia trevas, a água no abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E no versículo 3, Deus disse: haja luz. Então a gente tem esse contraste aí, escuridão e luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. E o pano de fundo aqui é justamente o século VIII, antes da nossa era. Justamente Isaías, o primeiro Isaías, né? Vamos lembrar que Isaías está dividido em duas, pelo menos duas, mas talvez três partes importantes. Há uma certa controvérsia, né? Mas do capítulo 1 até o capítulo 39, do 40 ao 55, o segundo Isaías, Deutero Isaías, que é basicamente da época do exílio da Babilônia, né? O primeiro Isaías, que é o próprio profeta, é justamente antes do exílio. E depois, do capítulo 55 até o 66, provavelmente depois do exílio da Babilônia. Cada um desses momentos, um autor, né? Provavelmente o Isaías mesmo, dessa primeira parte do livro. E o que está por trás aqui é justamente o domínio do Império Assírio naquela região. Vejam que o povo estava com grandes dificuldades, os assírios eram muito violentos e Israel, historicamente, sempre teve à mercê de grandes impérios, né? Quando não era um, era outro. E o que está por trás aqui é justamente isso. E aí o profeta anuncia, né? O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Essa luz, se a gente for olhar esse texto como historiografia, provavelmente é a influência dos babilônios que estavam chegando para acabar com a graça dos assírios, né? Então, Israel refletia que seria melhor ficar longe dos assírios, né? Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu o abateste como na jornada de Madiã. Vocês lembram Madiã? Madiã é aquela região no sul da península do Sinai, que tem uma referência boa, interessante, uma lembrança boa, que foi para onde Moisés se refugiou quando o faraó descobriu que ele havia matado o egípcio, né? Ele foge para lá, ele vai fazer o seu retiro e a sua reflexão naquela região de Madiã. Mas também é uma referência forte a guerras, né? É uma referência forte ao momento em que Israel, nessa região, teve muita, mas muita dificuldade com os egípcios. Então, botas de tropa de assalto, trajes manchados de sangue, tudo será queimado e devorado pelas chamas. Olha o que o profeta anuncia, né? Isso aqui te traz uma lembrança militar, né? Da força militar, daquilo que acontecia. A situação era terrível, portanto, né? Israel estava passando por essas grandes dificuldades.
Mas aí ele anuncia: porque nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho. Ele traz aos ombros a marca da realeza. O nome que lhe foi dado é, coisa linda aqui, Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos tempos futuros, Príncipe da Paz. Então, o profeta está anunciando que apesar das dificuldades, apesar das trevas, vem essa luz. E essa luz vem desse menino que será dado. E esses são os títulos que ele terá, né? Grande será o seu reino, e a paz não há de ter fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado, que ele irá consolidar e confirmar em justiça e santidade, a partir de agora e para todo sempre. O amor zeloso do Senhor dos Exércitos há de realizar estas coisas. Vocês lembram que no domingo passado a gente leu o capítulo 7 de Isaías, né? Que falava justamente do Emanuel, que estaria para chegar. Então a igreja nos coloca esse texto justamente para continuar esse fio da meada, né? Olha aí quais são os títulos desse menino. E o que isso quer dizer para nós quando a gente lê esse texto, obviamente à luz do Cristo morto e ressuscitado, né? Aí o Salmo nos anunciando que hoje nasceu para nós o Salvador, que é o Cristo Senhor. Então, cantar ao Senhor um canto novo, cantar ao Senhor Deus a terra inteira, cantai e bendizei o seu santo nome. O céu rejubile e exulte, a terra aplauda o mar com que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem e exultem as florestas e as matas. A natureza cantando que o Salvador está chegando. Na presença do Senhor, pois ele vem, porque vem para julgar a terra inteira, governará o mundo todo com justiça e os povos julgará com lealdade. É a imagem do Messias, né? Exatamente a imagem do Messias. E por que essa imagem nos é colocada justamente na noite de Natal? Aí São Paulo, fazendo uma catequese maravilhosa, escrevendo a Tito: a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. Olha aí, né? Quais são os atributos que Paulo nos coloca, como é que a gente pode viver, como é que a gente pode viver essa salvação que, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Paulo escrevendo diante da fé no Cristo morto e ressuscitado. Ele se entregou por nós, para nos resgatar de toda maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Sinais messiânicos, sinais da era do Messias, estavam previstas na Escritura, e Paulo confirma: aconteceu em Jesus Cristo, é Ele o nosso Salvador. Aí esse texto extraordinário, né, de São Lucas, texto lindo, uma composição maravilhosa. Então, aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Vejam que não há, historicamente, salvo algumas controvérsias, mas não há nenhuma confirmação de que César Augusto, que era justamente o governador romano na época, né, ele reinou a partir de 30 antes da nossa era até 14. Foram 44 anos de César Augusto. E não se tem história, né, não se tem
confirmação de que ele tenha mandado fazer esse recenseamento. Mas essa leitura é uma leitura que a gente precisa fazer a fé, né? A nossa fé, colocada para anunciar o nascimento de Jesus, no dia de Natal. Aqui a gente tem uma referência importante, depois também com calma vale a pena vocês lerem. O segundo livro de Samuel, capítulo 24, que fala justamente de um recenseamento que Deus diz que induz Davi a fazer. E Davi faz o recenseamento, e aí cai a ficha quando ele faz o recenseamento. Por que essa ideia do recenseamento nesse texto do Evangelho? Porque o único que pode fazer recenseamento do povo, que pode contar o povo, que pode saber quantos são, quem são, não é o poder humano, mas sim o poder divino. E quando Davi faz o recenseamento, quando ele termina e ele percebe o que ele fez, ele se arrepende profundamente. E ele tem que escolher um castigo. Tem que escolher um castigo: a fome, ser dominado por outros povos ou a peste. E ele escolhe a peste, né? E o povo sofre, mas sobra um resto. Sobra um resto. E é desse resto que as Escrituras dizem que do resto de Israel vai sair da cepa, a gente canta essa música, da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, que é do resto de Israel. Da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Então vejam só, essa ideia desse recenseamento é justamente para nos dar a leitura teológica do recenseamento. Quem pode contar o povo, quem pode fazer recenseamento é só Deus. Enquanto os poderosos fazem um recenseamento para ver qual é o tamanho do poder que eles têm, ou sobre quantos eles vão poder imperar, ou julgar, ou reinar, ou explorar, cobrando impostos, né? O único que pode fazer esse recenseamento numa leitura teológica é Deus. Agora, todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser de família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então vejam só, a Escritura toda nos conta que o Messias nascerá em Belém. A gente pegar Miqueias aí, capítulo 5 lá, e tu, Efratá, Belém, de modo algum és a menor das cidades, porque em ti nascerá. Todas as referências que nós temos, a gente pode pegar também uma referência importante, Gênesis 35, capítulo 21. Desculpa, capítulo 35, versículo 21, que faz uma reflexão justamente de Israel, que vai sair para o campo, e lá em Israel dará à luz a algo importante. E essas leituras são confirmadas. O autor desse texto, provavelmente Lucas ou a comunidade de Lucas, escreve justamente fazendo uma leitura cristã do fato do nascimento de Jesus. E aí ele confirma coisas que estão previstas no nosso querigma, né? Vem do querigma, que é uma das primeiras referências do querigma, que o Davi, o Messias vem da casa da descendência de Davi. E de Nazaré. Nazaré também em hebraico, o radical, as 3 letrinhas principais de Nazaré, são as mesmas 3 letrinhas que falam do ramo de Jessé, né? Davi é filho de Jessé, e de Davi virá o Messias.
Então, Nazaré na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aí, o Messias tem que nascer em Belém. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Seu filho primogênito. O texto do Gênesis que eu me referi fala exatamente da primogenitura de Israel. Ela o enfaixou e o colocou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região haviam pastores. Vejam, aqui há duas referências bem importantes também, que a Escritura, o Primeiro Testamento, batia muito nessa tecla. Né? O Messias nasceria fora da cidade, né? Então não havia lugar para eles na hospedaria. Ele nasce no meio da manjedoura, né? Ele é colocado numa manjedoura, daí aquela imagem e a origem do nosso presépio, né? E os pastores, a questão dos pastores é fundamental, né? Por quê? Porque também na Escritura, no Primeiro Testamento, há uma referência muito importante que se fala em hebraico Migdal Eder, né? A torre dos pastores, a torre do rebanho, tá? E é por isso que o texto coloca aqui para a gente que naquela região havia muitos pastores que passavam a noite, vejam aí a ideia da noite novamente, nos campos tomando conta de seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. Olha novamente aí, né? Era noite, mas o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor, vocês lembram, né? É o próprio Deus, né? O próprio Deus. Depois a angelologia foi evoluindo, a teologia do estudo da angelologia, mas nesse contexto é o próprio Deus que estava falando com os pastores. E a glória do Senhor os envolveu em luz. Por que a glória do Senhor envolveu em luz? Porque esse menino que nasceu veio trazer a luz. E eles ficaram com muito medo. Eles ficaram com muito medo. Veja que medo, né? Temor, a gente tem que fazer uma referência importante aqui. Né? Não é a questão da gente... Opa, vai ter comes e bebes? Obrigado, Roger. Não é uma questão apenas não se trata de medo, né? O temor, neste conceito, é justamente a consciência de que nós somos humanos diante do divino, né? E é por isso que o anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Lucas bate muito na tecla da alegria, né? Hoje, na cidade de Davi, novamente, né, a base da Escritura, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Olha aí, todos os elementos do nosso querigma, né? O Salvador, na cidade de Davi, o Cristo, o Senhor, o próprio Deus, o Messias. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados. A glória de Deus se apresenta no Natal, a paz na terra aos homens que ele ama, e ele ama a todos. Ele ama a todos. Essa é uma ideia bem bacana, né? Da luz que Jesus vem trazer no Natal. Como é que a gente vê essa luz?